Ainda na onda do auê todo produzido por essa música que lançou grandes polêmicas, muitos comentaristas foram pegar entrevistas do Marco Teles e eles trouxeram uma muito interessante, dada para o Douglas Gonçalves no Jesuscope, onde ele fala da ideia de Rubem Alves do samaritano, sendo uma mulher trans, provavelmente seria o termo que as pessoas utilizariam hoje, mas, tá, por mais que seja fortíssima essa imagem, não é o que a parábola do samaritano está nos tentando ensinar. O que a gente precisa entender? A gente primeiro precisa entender a relação dos judeus e dos samaritanos. Os samaritanos, eles eram ambos descendentes de Abraão. Eles eram descendentes de Israel, mas eles tinham uma miscigenação, eles eram misturados com os povos das regiões. Então, eles eram considerados pelos judeus como judeus de segunda classe, podemos chamar dessa maneira. Tá? Basicamente, o grande ponto de discordância deles era o local de adoração. Os judeus definiam que o local de adoração deveria ser em Jerusalém e os samaritanos eles adoravam no Monte Gerizim. Se você se lembrar da palavra da parábola da samaritana e não do samaritano, você vai ver que Jesus começa a conversar com aquela mulher e no final das contas, quando ela entende que Jesus ele é o Messias, ele é o profeta prometido, o que ela pergunta? Ela pergunta literalmente: Olha, os nossos pais dizem que devemos adorar nesse monte, os judeus dizem que nós deveremos adorar em Jerusalém, mas você o que diz? E aí Jesus diz para ela: Olha, os judeus estão certos, porém Deus busca adoradores que o adoram em espírito e em verdade. A gente não se dá conta muitas vezes que essa passagem dos adoradores em espírito e em verdade ele se dá nesse contexto, no contexto da briga entre os judeus e os samaritanos, tá? Então a gente não tem entre o samaritano e o judeu aquela imagem do samaritano, ele não evoca a imagem de um grande pecador, tá? A gente vai ter a parábola que eu não vou analisar diretamente aqui, mas do publicano e do fariseu. Aqui a gente tem uma imagem de um pecador. Então, se fosse um publicano ajudando a pessoa na rua, talvez a gente pudesse ter uma abordagem mais próxima dessa que o Rubem Alves tentou passar, tá? Mas que não está na parábola do samaritano. A gente tem também a pecadora, a mulher adúltera, você tem a citação de pessoas que ganhavam a vida ah, através de meios pouco usuais, vocês sabem exatamente do que eu estou falando. Basicamente, a gente tem muitas passagens para pecadores. Poderiam citar profetas de Baal, poderiam citar gentios. Vamos lembrar do contato de Jesus com a Ciro-Fenícia, onde ele faz uma clara distinção entre o povo de Deus, os judeus, e os gentios. A Ciro-Fenícia ela diz: olha, mas até os cachorros comem da mesa dos seus senhores. Ela não estava preocupada naquele momento em fazer parte dos judeus, ela estava preocupada naquele momento em receber a bênção que ela precisava. Então havia essa distinção. Com relação aos samaritanos, a gente tem uma história que ela remonta à divisão do reino após Salomão. Então a gente tem o povo de Israel com capital em Samaria e a gente tem o povo judeu com capital em Jerusalém, a tribo de Judá com capital em Jerusalém. E nisso nós temos duas linhagens de Abraão adorando em locais distintos, tá? Um no Monte Gerizim, onde, segundo a samaritana, era o nosso pai Jacó, adorou nesse monte, e o povo que adorava em Jerusalém. Então, basicamente, a distinção deles eram de aspectos teológicos e não de aspectos comportamentais. Os judeus em nenhum momento estavam dizendo que os samaritanos eles eram maus por si só, mas afirmavam que eles tinham uma forma de adoração errada. E aí a gente tem a passagem lá da samaritana quando Jesus fala: os judeus não se dão com os samaritanos, onde o texto bíblico fala os judeus não se dão com os samaritanos. E o que a gente tem de mais próximo hoje nessa situação? Vamos pegar, por exemplo, um reformado e um pentecostal. É muito fácil hoje dizer que um presbiteriano reformado não se dá, na maioria das vezes,
com pentecostal. É muito interessante ver no Descende pastores como Hernandes Dias Lopes, pentecostal, Davi Lago, com os pentecostais lá no mesmo evento, porque existe. Se a gente for olhar de maneira séria, a gente vai ver que existe uma disputa teológica que faz com que um grupo olhe para o outro com certas reservas. Um grupo mais apegado ao ensino formal, ao estudo da Bíblia, e um grupo mais ligado a experiências e manifestações de poder. Tá? Deveria haver uma união, porque Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas a parábola do samaritano, ela está nesse contexto, num contexto de disputa religiosa. Então, se nós formos trazer a parábola para os dias de hoje, não é uma mulher trans que está ajudando a pessoa caída na rua. É como se a gente tivesse uma parábola que conta: passou um renomado teólogo presbiteriano e passou de lado. Depois passou um pastor de uma grande igreja tradicional e deixou de lado, e veio um irmãozinho pentecostal, teve misericórdia daquele homem e o cuidou, e o levou para a estalagem, o levou para o hospital e cuidou daquele homem. Tá? Pagou os serviços médicos daquele homem. Basicamente, a gente tem esta imagem, ou a imagem contrária. Passou um pregador pentecostal cheio do Espírito, movido em cruzadas, movido por Deus, e ele passou e ele não teve compaixão. Depois passou o pastor de uma grande igreja pentecostal, mas com pressa, porque ele tinha uma série de reuniões, ele não parou. E veio um irmãozinho batista, um irmãozinho presbiteriano, teve compaixão e cuidou daquele enfermo. É disso que Jesus está falando. Jesus não está falando de pecadores, Jesus não falou de publicanos, Jesus não falou de prostitutas, Jesus não falou de nenhuma dessas categorias que existiam naquele contexto que as pessoas estavam inseridos. Jesus falou de um samaritano, de alguém que tinha um problema religioso, e Jesus está dizendo o quê? Não importa se você discorda de aspectos teológicos do seu próximo, mas a proximidade se define pelo cumprir dos mandamentos de Deus. Por que a gente está falando em mandamentos de Deus? Porque a gente precisa olhar a passagem do samaritano antes. O que acontece? Um jovem chega a Jesus e pergunta: o que eu preciso fazer para ser salvo? E aí existe a definição dos mandamentos. Ah, cumpra os mandamentos, amarás o Senhor, o teu Deus, acima de todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. E aí a Bíblia fala que aquele jovem, para justificar, pergunta: quem é o meu próximo? Por quê? Porque o conceito de próximo para os judeus daquela época, eles eram aqueles que estavam envolvidos no mesmo ambiente teológico, no mesmo ambiente de adoração que eles. Então, eles entendiam que o benefício que deveria ter sido feito seria para os de dentro da casa. Mas Jesus está dizendo: olha, o importante, o próximo é aquele do qual você tem misericórdia. Tá bom? A pessoa ferida, aí pode ser qualquer pessoa, nós não temos ideia se ele era um ladrão, nós não temos ideia se ele era uma pessoa que ela foi espancada por sua orientação filosófica, religiosa ou mesmo de gênero, como utilizam a palavra hoje em dia. A gente não sabe quem que é aquela pessoa espancada. Tá? Aquela pessoa espancada realmente pode ser qualquer um. Mas o samaritano é aquele irmão que ele tem diferenças teológicas conosco, mas que está cumprindo a palavra de Deus, está cumprindo os mandamentos de Jesus, está colocando na prática os mandamentos que recebeu, está colocando na prática o seu discipulado. Nós podemos muitas vezes ter uma visão teológica perfeita, mas as nossas práticas são ruins. Jesus falou para os fariseus: olha, o que os fariseus dizem está certo, mas eles não vivem, eles não praticam. Basicamente, Jesus em nenhum momento condenou
o ensino que os fariseus tinham. Jesus condenou a vida dos fariseus. Jesus os chamou de sepulcros caiados. O que significa isso? É um local apodrecido, mas que tem uma aparência bondosa. Os fariseus eles davam grandes esmolas, os fariseus eles davam grandes ofertas, mas tudo isso para serem vistos pelos outros. O que a gente tem na parábola do samaritano? Na parábola do samaritano, a gente tem a ajuda a alguém onde ninguém está vendo, onde ninguém vai olhar para o seu ato de justiça, para o seu ato de bondade. Quando nós fazemos atos de bondade para aquilo que a gente chama dos nossos próximos, num ambiente dos nossos pares, o que a gente tem? A gente vai ser aplaudido por isso. E o samaritano ele mostrou que ele tinha um compromisso com Deus porque ele ajudou sem se preocupar com quem veria o seu ato de bondade. Jesus ele reforça essa situação muitas vezes, dizendo que a sua mão direita não veja o que faça a sua mão esquerda. Jesus disse para os fariseus: olha, vocês gostam de fazer orações públicas, vocês gostam de dar grandes ofertas, vocês já receberam a recompensa de vocês, porque a recompensa de vocês é essa imagem que vocês estão recebendo, essa admiração que vocês estão recebendo dos outros. E ele está falando: olha, você quer cumprir os mandamentos de Deus? Ele está falando para aquele jovem: ajude as pessoas sem esperar que a multidão te veja. Jesus falou também: olha, quando for dar um banquete, dá um banquete para aqueles que não podem te retribuir. Jesus está falando: olha, faça o bem a todas as pessoas. E realmente ali, na pessoa ferida, pode ser qualquer pessoa. Pode ser a pessoa que você não gosta, pode ser a pessoa que você tenha problema político, ela orientação política totalmente contrária à sua. Não importa, faça o bem. Abençoe, não amaldiçoe, Paulo fala em Romanos. Ajude sem olhar a quem. Ajude com todas as suas forças, mesmo que você vá receber um tapa em retorno. Jesus, ele veio para dar, para oferecer a sua vida por aqueles que não podiam retribuí-lo. O que o homem, Paulo fala, o que o homem pode dar a Deus? Não pode dar nada, porque é Deus que faz com que o sol nasça sobre justos e injustos. A palavra de Deus também fala: melhor dar do que receber. Deus ama dar. Deus dá boas dádivas aos seus filhos. Deus é o bom pai que ama dar, porque a palavra diz que melhor é dar do que receber. E você acha que Deus não vai preferir fazer dessa maneira? Mas o que acontece? Algumas vezes nós não recebemos os benefícios de Deus, porque nós não estamos disponíveis a transmitir esses benefícios às outras pessoas. Basicamente, o samaritano ele cumpriu. Ele tinha o decálogo, ele tinha a Torá, ele também conhecia os mandamentos, assim como aquele jovem, porque ele era apenas de uma orientação cultica diferente. Mas o que nós temos? Nós temos alguém que cumpria a Torá, que cumpria a lei, que amava a Deus acima de todas as coisas e amava o seu próximo como a ele mesmo. O que ele viu? Ah, se eu tivesse sido ferido, eu gostaria de que alguém tivesse me ajudado. Eu gostaria de que alguém tivesse me colocado remédio nas minhas feridas e me levado para algum lugar onde eu pudesse ser ajudado. E em muitas outras situações a gente vai ter essa situação. E às vezes realmente ajudar a outra pessoa é mostrar para ela que ela precisa mudar os seus caminhos. Porque os caminhos levam à destruição. Não é esse ponto. Eu gostaria que as pessoas tivessem coragem de falar comigo quando eu estou errado, mesmo que eu vá reagir mal. Basicamente, o que a gente precisa entender é que a parábola do samaritano não está falando que você pode viver a sua vida de qualquer maneira. A parábola do samaritano, ela está dizendo exatamente que se você diz que é um servo de Deus, se você diz que conhece os mandamentos, se você diz que conhece a palavra de Deus, você precisa viver
a palavra de Deus. Não basta saber, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Vivemos por fé, mas a fé faz com que nós façamos boas obras, porque nós fomos preparados para as boas obras, nós fomos preparados para sermos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então não leia errado a parábola do samaritano, ele não está liberando todos os estilos de vida, ele está dizendo: não basta conhecer a verdade, precisa colocar a verdade em prática. Basicamente é isso. Se você não guardar nada desse texto, lembre, não basta conhecer a Bíblia, não basta dizer que ama a Bíblia, não basta dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. Você precisa praticar. Tiago disse: não sejam apenas ouvintes da palavra, mas sejam praticantes da palavra. Este é o segredo da parábola. É isso que a parábola está dizendo. Não dizendo que você pode viver de qualquer maneira. Tá bom? Um abraço a todos. Você que gostou, curta, compartilhe. Tá bom? Vamos estudar ainda outras parábolas para que a gente entenda exatamente o que Jesus está querendo falar conosco. Abraço a todos. Sejam abençoados por Jesus.